Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como é bom, meu irmão e minha irmã, termos esta oportunidade. Palavra da salvação dirigida ao nosso coração. Se de fato esta palavra encontrar acolhimento em cada um de nós, ela poderá transformar a nossa vida, a vida da nossa comunidade, da nossa família. Por isso te convido a humildemente, com essa atitude de atenção, de veneração à palavra de Deus, permitir que ela caia no solo do teu coração. Deixe que ela germine, cresça e produza muitos frutos. Vamos escutar com atenção a palavra que hoje o Senhor nos dirige. Do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Entraram em Cafarnaum e logo no sábado foram à sinagoga. E ali ensinava. Estavam espantados com o seu ensinamento, pois ele os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Na ocasião, estava na sinagoga deles um homem possuído de um espírito impuro que gritava dizendo: Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para arruinar-nos? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Jesus, porém, o conjurou severamente: Cala-te e sai dele. Então, o espírito impuro, sacudindo-o violentamente, e soltando grande grito, deixou-o. Todos então se admiraram, perguntando uns aos outros: Que é isso? Um novo ensinamento com autoridade. Até mesmo aos espíritos impuros dá ordens, e eles lhe obedecem. Imediatamente a sua fama se espalhou por todo lugar, em toda a redondeza da Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caro irmão, querida irmã, este trecho do Evangelho que terminamos de ouvir vai nos ajudando a reconhecer o início do ministério de Jesus, o trabalho de evangelização, de anúncio do Evangelho realizado por Jesus. E ao mesmo tempo também nos coloca dentro deste movimento como colaboradores de Jesus na sua missão. Portanto, é importante que nos coloquemos com Jesus neste itinerário da realização da missão. Para a gente contextualizar um pouco, esse trecho que nós ouvimos é logo em seguida ao chamado que Jesus fez aos seus primeiros discípulos, Simão, André, João e Tiago, quando deixaram as redes e imediatamente começaram a seguir Jesus ali no início do seu ministério em Cafarnaum. E agora diz o Evangelho que imediatamente eles entraram em Cafarnaum e logo no sábado foram à sinagoga. É importante chamar a atenção aqui para o detalhe que o Evangelho nos diz. Era um dia de sábado. E como sabemos, para os judeus, no dia do sábado, existia uma série de leis a serem observadas neste dia. E ali, Jesus ensinava. Então, o início do ministério de Jesus é marcado pelo seu ensinamento. Jesus é o mestre que nos ensina as coisas relativas ao Pai Eterno. Mas é interessante porque o Evangelho faz questão de dizer que este ensinamento de Jesus não é qualquer ensinamento. O que diz o Evangelho? Diz assim: estavam espantados com o seu ensinamento, pois ele os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Isto é, o ensinamento de Jesus é diferente do ensinamento dos mestres daquele tempo. É diferente do ensinamento dos escribas. Por quê? Porque Jesus ensina como quem tem autoridade. É um ensinamento com autoridade. E por que o ensinamento de Jesus é um ensinamento carregado de autoridade? Porque o ensinamento de Jesus é sempre acompanhado de um gesto concreto. O ensinamento de Jesus não é como o ensinamento dos escribas, que era simplesmente teórico. Era um ensinamento vazio.
Eles falavam, mas não conseguiam realizar o ensinamento que eles transmitiam. É por isso que o ensinamento de Jesus tem autoridade, porque o seu ensinamento vem acompanhado de gestos concretos, práticos, de cura, de libertação e de salvação das pessoas. É por isso que logo em seguida o Evangelho vai mostrar um exemplo dessa concretude do ensinamento de Jesus. Diz o Evangelho: na ocasião estava na sinagoga um homem possuído de um espírito impuro que gritava dizendo: que queres de nós, Jesus Nazareno? Portanto, Jesus é colocado diante de um homem que está numa situação de prisão e que precisa ser libertado. Um homem com um espírito impuro. Sempre na Bíblia que aparece Jesus curando alguém possuído por um espírito impuro ou possuído por algum tipo de demônio, é sempre uma reflexão em vista de mostrar que Jesus traz a libertação integral do ser humano. São tipos de aprisionamentos que nos impedem de viver a nossa dignidade. E Jesus vem para nos devolver a nossa dignidade. Então estava ali um homem de espírito impuro que gritava: que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes para arruinar-nos? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Mais uma vez o Evangelho mostra: também o espírito mau, também o diabo conhece a identidade de Jesus, sabe quem é Jesus e manipula aquilo que ele sabe de Jesus para induzir as pessoas ao erro. Por isso, tomemos cuidado, não pensemos que o espírito impuro ou o demônio é ignorante em relação a Jesus. Ele sabe quem é Jesus. Tu és o Santo de Deus. E Jesus, obviamente, sabendo da sua identidade e sabendo de quem era ou qual era a força do espírito maligno, Jesus diz, conjurou severamente e disse: cala-te e sai dele, mostrando justamente a sua autoridade sobre o mal. O mal não prevalece. A força do ensinamento de Jesus é maior do que o mal do espírito impuro. E diz o Evangelho: então o espírito impuro, sacudindo-o violentamente e soltando grande grito, o deixou. De fato é assim. O espírito impuro, quando toma conta do nosso ser, quando sai, ele nos sacode, nos deixa abalados. E precisamos permitir que Jesus nos liberte e nos cure destes espíritos que muitas vezes nos impedem de realizar a vontade de Deus. A força da palavra de Deus nos liberta. E aí diz o Evangelho: todos então se admiraram, perguntando uns aos outros: que é isto? Um ensinamento com autoridade, um ensinamento novo. Como dizia antes, o ensinamento de Jesus tem autoridade, o ensinamento de Jesus é novo e tem força, porque não é meramente um ensinamento teórico. É um ensinamento acompanhado de gestos concretos. O ensinamento de Jesus traz consigo a libertação integral do ser humano. Por isso se admiravam. Até mesmo aos espíritos impuros ele dá ordem, e eles lhe obedecem. Imediatamente sua fama se espalhou por todo lugar, em toda a redondeza da Galileia. Jesus na realização do seu ministério. Seu ministério consiste em ensinar as coisas de Deus, e este ensinamento sobre as coisas de Deus acompanhado pela libertação integral do ser humano. Como hoje nós podemos colaborar com Jesus, como batizados, nesta sua missão de anunciar, de ensinar as coisas relativas ao Pai Eterno e, ao mesmo tempo, como nós podemos ajudar as pessoas a fazer esta experiência de libertação de tantos espíritos impuros que aprisionam as pessoas. E às vezes até mesmo nós, eu e você, que talvez passemos por alguma experiência de aprisionamento e precisemos de libertação. Peçamos ao Senhor que, à luz da sua palavra, assumamos com Jesus a nossa missão de batizados. Com o coração agradecido pela escuta desta palavra, pela oportunidade de meditá-la em nossa vida,
nós queremos agora nos dirigir ao Pai Eterno com confiança e fazer a Ele a nossa prece, a nossa oração. Divino Pai Eterno, Deus de amor e de bondade, te bendizemos, te agradecemos por esta oportunidade de escutar a Tua Palavra. Te pedimos a coragem necessária para nos unir a Jesus nesta missão do ensinamento das coisas relativas ao Teu projeto e também na prática da libertação integral do ser humano. Ajuda-nos, Pai Eterno, a assumir a nossa missão, que descubramos a nossa verdadeira identidade como Teus filhos e filhas muito amados e unidos a Jesus, possamos anunciar a Tua Palavra com o ensinamento com autoridade, porque tudo aquilo que dissermos seja também o nosso compromisso de prática em nossa vida. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.